Olá, esse é o programa Luz Bíblia Reflexão da Igreja Presbiteriana de Conselheiro. A nossa reflexão de hoje, em alguns textos. O primeiro versículo é Isaías, capítulo 65, versículo 17, que diz assim: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Muitas pessoas que leem esse texto imaginam que no novo céu e na nova terra, ou no próprio céu, os cristãos que lá estiverem não se lembrarão das coisas aqui da terra, porque o argumento é, ou a imaginação diz, de que se nós estivéssemos lá ou estivermos lá e lembrarmos das pessoas que nós amamos aqui na terra e não as encontrarmos lá, nós iremos sofrer. E se então ficarmos tristes ou sofrermos de alguma maneira, não seria o céu. Então usam esse texto de Isaías 65, versículo 17, para falar sobre a questão de que não vai haver lembrança. Mas é preciso a gente olhar outros textos da palavra de Deus para entendermos que, na verdade, não é a ideia de não lembrarmos, mas a ideia sim de que o céu é algo tão sublime que tudo mais se torna irrelevante diante da beleza do céu ou do novo céu e da nova terra. Quando nós lemos, por exemplo, em Mateus capítulo 8, versículo de número 11, nós encontramos que os filhos de Deus, e nas palavras de Jesus, os discípulos de Jesus, um dia se sentariam à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Lembrando que eles se sentariam com essas pessoas de forma específica. Então a ideia de que no reino de Deus, ou no céu, no novo céu e nova terra, os discípulos iriam se assentar à mesa, iriam ter aquele momento de refeição, de comunhão com os patriarcas. Então, se ali é mencionado o nome, então vai haver conhecimento, vai haver entendimento de que aquelas pessoas, de que Abraão, Isaque e Jacó foram aqueles patriarcas que viveram há tantos milênios atrás, professando a fé no Salvador, no Messias. Um outro texto interessante que se encontra em Apocalipse, capítulo de número 6, que diz que as almas daqueles que já morreram e que estão no céu estão diante de Jesus e pedem a Ele: Senhor, quando é que o Senhor vai voltar sobre a terra e vingar o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Isso mostra que aqueles que estão no céu estão conscientes de sua própria vida e da sua condição, mortos por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho, mortos por causa da fé em Cristo Jesus. Enfim, estão lá diante do Senhor, mas ansiosos, esperando a volta de Jesus. Estão conscientes, entendendo a vida que eles tiveram aqui, lembrando da vida que eles tiveram aqui, de todo o sofrimento que eles passaram aqui e da importância da volta de Jesus. E eu quero ler um outro texto que se encontra em Apocalipse, capítulo de número 7, e Apocalipse 7, versículo de número 14. E aí diz assim: Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Se tem algo que nós jamais iremos esquecer, é o sacrifício e a obra de Jesus para nos salvar. É algo que penetra além dos céus, chegando à eternidade, para que os filhos de Deus jamais se esqueçam dos seus pecados, jamais se esqueçam da sua culpa, da sua miserabilidade antes de conhecerem Jesus, antes de terem a salvação em Cristo Jesus. E assim, aqueles que estiverem no céu sabem que eles estão lá por causa do sacrifício de Jesus. Então é óbvio, se há o entendimento de que aqueles que estão no céu estão lá por causa do sacrifício de Jesus, eles sabem então que eles eram culpados, que eles foram perdoados dos seus pecados através do sacrifício de Jesus. Obviamente lembrando daquilo que eles eram antes de terem a salvação, antes de conhecerem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E aí o último texto que eu quero lembrar é João, capítulo 16, versículo de número 21. Jesus diz aos discípulos: vocês vão chorar e o mundo vai se alegrar. Mas assim como a mulher que está para dar à luz sente dores, mas depois que nasce o filho, ela se esquece logo da sua dor e pelo prazer de ter nos braços o seu filho.
assim também vocês irão se alegrar, e a alegria que eu der a vocês ninguém poderá tirar. Isaías 65, versículo 17, nos lembra algo assim. O céu, aquilo que o próprio Isaías menciona no capítulo 64, que jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, jamais conseguiremos imaginar tudo o que Deus tem reservado para os seus filhos. A beleza do céu, ou a beleza do novo céu e da nova terra, é tão sublime, é tão grandiosa, que não há a relevância de lembrarmos de coisas passadas, pensarmos em pessoas, e para algumas coisas nós devemos descansar e dizer assim: Deus tem nas suas mãos os seus desígnios, os seus propósitos, e se vamos lembrar exatamente de tudo, ou se vamos esquecer de algumas pessoas, isso a palavra não nos revela, mas o fato é que nós não vamos ter a nossa memória apagada. Nós vamos lembrar sim do Senhor, vamos lembrar sim de muitas coisas que nós vivemos aqui, porque a ideia de que a obra de Jesus foi para pagar pelos nossos pecados ainda permanecerá no céu. A ideia de que não vai haver lembranças das coisas passadas por causa da glória que será revelada a nós, da sublimidade, do poder de Deus, da presença de Jesus na nossa vida, diante de nós, conversando conosco, tudo mais se torna irrelevante quando nós estamos diante de Jesus, na presença de Jesus. Que nós possamos pensar assim e desejar estar no céu. Não sei se você tem a certeza que estará lá. Pense sobre isso. E um dia, quando nós estivermos lá, poderemos lembrar de toda a obra que Deus, como Ele conduziu a nossa vida aqui na terra. Que Deus te abençoe.